Olá, eu sou a doutora Ninesh, esse aqui é o nosso 12º vídeo. Quero falar hoje sobre a relação da umidade, na verdade da secura, com o coronavírus e a relação que isso tem com a medicina chinesa, né? Então, eu estava estava lendo, pesquisando, estudando, e aí eu me deparei com uma reportagem, uma matéria no Canadá, no qual uma pesquisadora que chama Samira Mubareka, ela estava explicando os trabalhos que ela está fazendo em relação à umidade e coronavírus. Então, na hora que eu bati o olho nesse título, né, que os pesquisadores estão entendendo a umidade como uma arma para lutar contra os vírus que se transmitem pelo ar, eu já conectei isso e fiz essa correlação automática com o movimento metal. Bem interessante, porque essa pesquisadora, ela trabalha há bastante tempo pesquisando influenza, vírus influenza. Tem alguns trabalhos publicados da relação desse vírus influenza com a umidade e a temperatura, né? E mais recentemente também outros trabalhos dos aerosóis, no qual ela vê claramente que quando você tem mais baixa umidade, quer dizer, na verdade, quando você tem secura, isso favorece o vírus, né? Então, a secura e o frio favorecem as viroses respiratórias, né? Então, agora ela está trabalhando e estava explicando alguns resultados e algumas conotações que isso tem na prática, a gente vai ver isso mais para o final, trabalhando em relação ao coronavírus, né? Também é interessante que tem se olhado isso pensando também nas máscaras, né? Então, assim, as máscaras N95 estão faltando no mundo inteiro. Então, uma forma é de reutilizá-las, fazendo a esterilização dessas máscaras. Então, tem sido feito alguns trabalhos nesse sentido. Olha que interessante que, assim, a efetividade dessa decontaminação das máscaras é mais em relação à umidade do que ao calor, tá? Então, de novo, a mesma história, apontando que essa relação da quantidade de água no ar é um dos fatores importantes para a gente pensar na sobrevivência desse vírus, né? Então, eu estava pensando nisso tudo, estava fazendo essas correlações com a medicina chinesa, e aí na quinta-feira, dia 23, teve uma coletiva nos Estados Unidos, no qual o William Bryan, que é consultor de ciência e tecnologia do Homeland Security, né, do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, fez uma apresentação mostrando alguns resultados dos trabalhos que eles estão realizando. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, esse órgão, que é do governo, tem umas linhas de pesquisa. Esse trabalho que ele mostrou os resultados, esse trabalho não foi publicado ainda, nem foi mandado para revisão ainda, eles só estavam explicando e mostrando, que eu vou mostrar os resultados do trabalho, mas não dá, do ponto de vista científico, não dá para falar nada, porque a gente não vê o trabalho, não sabe como que foi desenhado, não sabe como foi elaborado, então, do ponto de vista científico, ele não tem valor ainda, tá? Então, o interessante aqui, eu estou trazendo esse trabalho mais para fazer essa correlação que eu quero fazer com a medicina chinesa. As linhas de trabalhos deles, nas quais tem trabalhos em progresso e outros que ainda não começaram, esse que está em vermelhinho, eles estão analisando vários aspectos, então a temperatura, a umidade, incidência de luz solar, né, em vários tipos de superfícies e tal. Esse trabalho, ele mostra que os vírus vivem mais tempo quando há baixa umidade e também ao contrário, que se inativam mais rapidamente quando tem alta umidade. E a mesma coisa com temperatura, os vírus vivem mais tempo com baixas temperaturas e se inativam mais rapidamente quando a temperatura aumenta. E que a incidência da luz do sol direto destrói os vírus mais rapidamente, tá? Então, esses foram os resultados que ele apresentou. Então, assim, eles estudaram na superfície o vírus fixado no aço inox e o vírus no aerosol, tá? E compararam o que eles chamam de vida média. Então, assim, vida média é um parâmetro que eles estão usando, que é vida média, que é a forma como eles têm de medir isso no vírus,
uma população, vamos dizer assim, de 1000 vírus, quanto tempo eles vão demorar para virar 500, para virar metade da população. Então, eles chamam isso de vida média. Então, olha só, quando ele está na superfície, essa superfície, esses 4 aqui são no aço inox, e esses são no ar, aerosol. Então, quando está na superfície do aço inox, com uma temperatura de 21 a 24 graus e uma umidade de 20% e sem nenhuma incidência de sol, vamos dizer que essa vida, eles viram lá que para diminuir para metade demora 18 horas. Então, 18 horas depois, quando está no aço inox e com essa temperatura e com essa umidade baixa, secura, ele demora 18 horas para diminuir a metade da população. Beleza. Aí, se você aumenta essa umidade para 80%, vai para 6 horas. Quer dizer, se aumentou a umidade e o vírus mais rapidamente foi desestabilizado, né? Digamos assim, morreu mais rápido. Não é morreu, mas vamos dizer que é. Quando você aumenta a temperatura para 35 graus, continua mantendo a umidade em 80, demora 1 hora. Quando você continua com essa temperatura de 21, 24, com 80% de umidade e faz chegar a incidência da luz solar, eles colocaram aqui summer, como se fosse verão, mas assim, é uma forma mais resumida de colocar incidências de luz solar direta. E aí tem umas discussões em outros artigos falando se são os raios UVA, UVB ou UVC, então assim, que isso implica em produzir aparelhos que possam limpar, né, e desinfetar com esses raios, enfim, aí já tem todas as outras questões, mas nesse trabalho é a luz solar direta, 2 minutos, então de 18 horas para 2 minutos, quando você aumenta a temperatura e expõe a luz solar direta. E no aerossol mantém também essas mesmas características. Então, assim, qual que é a importância disso, né? Qual que é a importância dessa história toda? Isso tudo está mostrando que o vírus gosta de secura e de frio. Quando você aumenta a umidade, né? Então, essa umidade no ambiente, e quando você aumenta a temperatura, você desestabiliza esse vírus mais rapidamente, tá? Então, como que isso se relaciona com a medicina chinesa? Por que eu fiquei encantada na hora que eu vi essa palavrinha em algum lugar, assim, me chamou a atenção e eu fui pesquisar isso quando eu vi que a secura é comidinha pro vírus, né? Tipo, é o que ele gosta. Então, assim, se a gente pensar na medicina chinesa, nós temos 5 movimentos e cada um desses movimentos tem uma energia cósmica, climática, que o representa. Então, assim, você vai ter na água, vai ser o frio, na madeira vai ser o vento, no fogo vai ser o calor, no baço pâncreas, no pi, vai ser a umidade e no metal é a secura. Então, a gente tem falado em alguns vídeos anteriores, eu tenho relacionado bastante essa Covid-19, essa doença, com o movimento metal, pelo menos assim, num primeiro instante. Depois a gente pode até falar da segunda fase da doença, na qual é outro padrão, mas assim, no primeiro padrão é uma invasão de frio externo. Assim, o que acontece? Se o movimento mental é a secura, cada um dessas características do movimento, quando está enfraquecido, quando está doente, quando o movimento está fraco, essas energias prejudicam ele. Uma exposição do vento num paciente com características alteradas do GAN, do movimento madeira, vai alterar. Uma exposição de fogo num paciente muito yang, com alterações do Qin, vai alterar. Uma exposição ao frio num paciente que tem uma deficiência do Shen Rin e do movimento água, vai prejudicar. Então, a mesma coisa no movimento madeira. Então, é bem interessante você comprovar que a ciência mostra que realmente este vírus ataca mais, ele vive mais, ele fica mais virulento, ele fica pior quando há secura. Então, eu acho isso incrível, assim, né? Essas correlações, essas formas de entendimento. A ciência sempre está indo provar aquilo que a medicina chinesa já sabe, que a medicina chinesa sempre falou. Então, eu acho bem interessante isso. Pensar também, assim, que a nossa noção de limpeza e de uma coisa asséptica, limpa, clean, uma sensação assim seria muito mais da secura, né? Então a gente imagina que a umidade é meio suja, né? Então a gente tem essa noção de que a umidade é meio suja. Mas por quê? Porque umidade, calor, ela cria fungos e cria bactérias,
tá? Então a gente pensa muito mais nesse sentido e a gente esquece que os vírus é exatamente o contrário, é o frio e a secura. Então isso também a gente poderia até brincar, né, pensar nessa relação vivo e morto, né? Então o vírus é muito mais morto, né? Muito mais a energia da morte do que a bactéria e o fungo. Não em relação à gravidade da doença, mas talvez em relação ao que é um ser vivo, né? Então o vírus é uma discussão que na realidade não é um ser vivo, né? Enfim, a definição de vida, né? Que é muito mais calor e umidade, é vida, né? Manter os ambientes aquecidos, úmidos, vai ajudar a evitar a contaminação ou diminuir a quantidade de vírus que entram na sua casa. Isso não significa que um clima do Brasil, por ser mais quente, ou porque quando chegar o verão nos Estados Unidos, aí vai ter menos casos, não necessariamente. Porque isso depende de outros fatores, de transmissibilidade e dessa capacidade que o vírus tem de contaminar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso depende de outros fatores epidemiológicos. Mas em casa, a gente pode manter essa questão de calor e umidade, prestar atenção a isso. Em São Paulo, especificamente, a gente está numa época bem seca, manter mucosas hidratadas, se hidratar bem, os olhos hidratados, né, a mucosa nasal, né, as narinas que não estejam secas e ressecadas, a pele hidratada, então beber líquidos, né, ou passar colírios hidratantes, enfim, manter essa hidratação vai ser uma coisa bem importante, vai ser uma medida que a gente pode ter. E a limpeza, tanto hospitalar, em quartos ou em casa mesmo, se a gente tiver uma pessoa que tem Covid, que fica isolada num quarto, quando ela se cura, quando ela sai, a desinfecção, digamos assim, daquele quarto onde teve um convidado, é bom aumentar a temperatura do quarto, colocar um aquecedor, colocar um umidificador, vai ajudar também. Então, acho que é uma informação importante. Eu sei que os vídeos acabam tendo sempre um recorte de classe, porque eu sei que tem gente que não tem um quarto isolado e não tem um aquecedor, mas é isso, tem sempre, toda fala sempre tem um recorte, né? Então, eu sei que o público para o qual eu estou me dirigindo é um determinado público de um determinado setor e eu estou falando para isso, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem essas dicas.